E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Alô, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz. Estamos no capítulo 22, que ele fala sobre a mediunidade curativa. E hoje nós vamos entrar no subtema A Vontade do Paciente. E vamos olhar direitinho como é que essa vontade do paciente vai interferir nesse processo da cura. Né? Nós, no programa passado, nós lemos um pouquinho sobre o livro Técnicas de Passe, do Dalarose e ajudantes, né, e cooperadores, em que sobre medicina espiritual. Então ele coloca assim, quando falou da promessa, nós acabamos falando sobre isso, promessa de cura para o paciente. E que muitas vezes a criatura entusiasmada, né, ela acaba fazendo essa promessa. E aí foi citado o doutor Udinot, da Faculdade de Medicina de Paris, quando ele fala: somente os charlatães podem curar tudo e todos. E aí ele fala, né, o que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Ou seja, o resultado, por mais espantoso possa parecer, não deve nos impressionar ao ponto de despertar a vaidade. Com muito mais razão, não nos cabe o direito de ficarmos adivinhando o período de cura ou transmitindo falsas garantias. O Senhor sabe como, quem, onde e quando concluir nosso trabalho. Fora disso, nossa presunção apenas contribuirá para mesclar uma límpida terapia divina. E aí é o cuidado, né? A gente não pode, eu lembro de Jesus falando, aí daquele que acrescentar um i, um iota, né, na palavra de Deus. E aí a gente tem um processo, e esse processo de cura é um processo divino. Então imaginemos a gente reencarnar, inserido nesse processo, através do trabalho do passe, e dentro do processo a gente criar complicações que irão atrapalhar esse desenvolvimento, né? Então isso é muito sério. Mas ele continua nos falando assim. Neste ponto, eu estou falando do livro Técnica de Passes, tá bom, meu querido? Nesse ponto, importa não confundir nossas assertivas, imaginando que devamos dar esperança e incentivar a fé nos pacientes. Isso é missão nossa, aliada ao dever do serviço. O incorreto é prometer o que não possuímos, garantir o que não dominamos, criar esperanças com data marcada para serem realizadas. André Luiz nos recomenda, em nenhuma circunstância, garantir a cura ou marcar o prazo para o restabelecimento completo dos doentes, em particular dos obsidiados, sob pena de cair em leviandade. Isso está lá em Conduta Espírita. E aí, sobre um outro aspecto, Dudley Blades faz 7 considerações relativas às falhas nas curas. Lembremos-nos de que a cura, primeira, né? Lembremos-nos de que a cura pode ser bloqueada. Para exemplificar, ele lembra que Jesus, em sua cidade natal, não conseguiu realizar grandes curas devido à atitude do seu povo. Vamos guardar isso? Atitude do seu povo. Segundo, existem pessoas que ficam na expectativa de contrair uma doença, fazendo-a quase tornar-se um passatempo. A hipocondria não só obstaculiza os tratamentos de toda espécie, como tem levado muita gente ao suicídio e à loucura. E eu lembro, num fato ocorrido mesmo lá no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, em que o irmão Walter, né, viu uma pessoa que tinha uma ferida na perna, né? E aí o trabalho do passe foi ocorrendo e tudo, e ele, pela prática, sabia mais ou menos como é que a coisa funcionava. Mas aí a coisa voltava no mesmo estado, pior.
E aí ele conversou com a pessoa assim, olha, me fala a verdade, o que está acontecendo com você? E aí ele falou assim, não, eu não posso perder essa ferida não, porque isso aqui é o meu ganha-pão. Ele tinha uma pensão, uma indenização em função daquela ferida que ele havia contraído, e se ficasse curado, suspenderia a pensão. Então observa só, gente, é uma hipocondria, né? Mas, e às vezes a questão não é só o lucro financeiro, não. A criatura espera ter um lucro de afeto, a atenção de alguém. Então, no momento que ela está assim, ela ganha atenção, ela ganha afeto, ela ganha gentileza. Então, isso começa a interessá-la, né? E é esse caso, né? Que a mente da criatura obstaculiza, a pessoa quer ficar doente, aquilo é um ganho para ela. Se acostumou a ficar doente, tem até medo de ficar curado, porque quais são os enfrentamentos que virão após o processo de cura? Terceiro, a doença pode ser uma maneira segura de sair de uma situação grave. Uma muleta será sempre uma muleta, jamais chegará a ser uma perna, né? E aí a gente lembra também do grande amigo do altivo, que passava pela cegueira. E ele, dentro do meio dele, ele tinha uma influência enorme, sabe? Uma espírita inteligentíssimo, e era uma referência ali, então padre, político, as pessoas iam para ele para ter orientação, da lucidez. E ele não conseguiu nem dominar o braille, interessante, né? E ele falava assim, altivo, eu só gostaria de ter umas letrinhas. E aí o altivo falava assim, meu filho, Deus sabe o que faz. Se você tem essas letrinhas, imagine o que você faria, né? Então, muitas vezes, a inibição é a nossa cura moral, não é? E ele continua no quarto. As enfermidades que resultam de hábitos indevidos. Então, se eu ficar bom daquilo e continuar daquele mal e continuar com os mesmos males, como é que vai ser? Então, é certinho, né? A criatura não faz, quer dizer, a criatura não faz porque dói, né? E aí ela vai vendo, não faço, dói, se eu fizer a dieta, se eu fizer a disciplina, se eu me matricular na autoeducação, vai melhorar. Então o trabalho todo é para essa grande melhora que a gente necessita, né? E ele coloca, então, essas enfermidades são de hábitos indevidos. Então, na verdade, a educação é a mudança de hábito, não o cessar da enfermidade. E ele coloca a quinta. Existem também algumas condições físicas que nunca são eliminadas, mas o trabalho de cura favorece a energia para que sejam superadas. O nosso desenvolvimento espiritual é a razão pela qual estamos aqui. Então, uma consciência precisa chegar a nós. E a gente sempre fala isso. Com o corpinho doente ou corpinho sarado, o objetivo é a nossa elevação moral, é o nosso crescimento. Então, quando eu começo a ficar consciente desse grande objetivo de vida, né, eu vou tendo sustentação. É essa energia da cura, essa sustentação que a gente vai tendo. E ao longo do tempo, quantos companheiros a gente viu entrando no tratamento? E a criatura do tratamento, a primeira expectativa é a cura. Mas daqui a pouco, ela está no tratamento, reunião pública. Daqui a pouquinho, tratamento, reunião pública e fazendo um curso. Daqui a pouquinho, tratamento, reunião pública, curso e um trabalho assistencial. E daqui a pouquinho, gente, quando você pergunta sobre aquele mal, a pessoa, sabe que eu até já esqueci? Eu até já acostumei com aquela dor. E eu percebo que na hora em que eu estou com alguma dedicação boa, em que eu mudo, né, o meu ponto de vista, tudo isso, eu fico muito melhor. Então, aí algumas pessoas até escrevem, têm a oportunidade de receber a mensagem do plano espiritual, falando que a prova da criatura é aquela mesmo, é passar por aquela dificuldade, né? Mas ela começa a passar com muita qualidade, uma qualidade que antes, mesmo mais nova, com mais força física, ela não tinha. Por quê? Porque ela não compreendia esse significado, esse sentido da vida. E aí,
Continua. Sexto, pede-se ao curador que ele seja constante nas pequenas coisas e que deixe o resto para as esferas superiores. Então, esse médium que trabalha, né, no serviço da cura, ele vai ter que ter uma confiança muito grande e ele vai ter que se colocar como instrumento. É essa a diferença, gente, do magnetizador, que ele vai usar as suas próprias forças, ele vai usar seu próprio conhecimento, tudo isso. O médium, ele sabe que a palavra médium é meio, então ele vai ser um instrumento, ele vai ser o veículo para que a cura possa acontecer, não é? Ele não é o protagonista, ele é o intermediário, né? O grande protagonista é Jesus, o grande protagonista são esses espíritos que se dedicam, né, a esse afã de aliviar os males, de aliviar as dores. E aí, meus irmãos, ele continua dizendo: a morte não significa que o trabalho de cura tenha falhado. É isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas falaram que ia ficar curado. E aí o curado? Que cura é essa? Né? Qual é o tipo da minha doença? É a minha doença só física? Ou é a minha doença moral também? E aí a gente começa a pensar, como é que está trabalhando a minha crença em Deus? Como é que eu estou trabalhando na aquisição dos méritos, né? A minha renovação moral, o meu autoconhecimento, o meu trabalho da prece, como é que está isso? Eu estou me concentrando mais na cura ou estou me concentrando na doença, né? E aí, é esse grande trabalho com o paciente, gente. E a gente tem ainda um pouquinho aqui, um trechinho. O paciente deve ser levado a compreender, primeiro, que o sofrimento é uma necessidade de reajustamento espiritual. Segundo, que Deus é a suprema sabedoria, a perfeita justiça e a infinita bondade. Terceiro, que a doença, a dor, a perda sofrida são aplicações da lei de causa e efeito. Quarto, que a cura depende de méritos morais, renovação mental, receptividade espiritual, é a fé, da intercessão dos espíritos, da prece, da vontade de Deus. Então, meus amigos, essa é a introdução para a gente estudar esse subtema do capítulo 22 do livro Mecanismos da Mediunidade, em que ele fala da mediunidade curadora, abordando a questão da vontade do paciente. E continua ele a nos falar: o processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. E, meus amigos, aqui tem coisa para pensar. Olha só. Quanto mais eu agrego, quanto mais eu confio, quanto mais eu falei do autocura, que fala assim, né, os processos de autocura. Você é o chefe da equipe que trata de você. Então, o que é isso? Eu ter interesse na minha cura, eu ter interesse na minha melhoria. Quanto mais eu tenho esse interesse, né? Quanto mais eu valorizo esse benefício que eu estou recebendo, mais eficiente será o processo. E ele fala, essa vontade erguida ao limite máximo de aceitação determina sobre si mesmo os mais elevados potenciais de cura. Então, que aceitação é essa? É a aceitação da terapia, sim, mas é a aceitação da vontade de Deus, é a compreensão daquilo que está acontecendo comigo. Então, quanto mais eu consigo entender esse processo, melhor eu fico. Porque, na verdade, essa cura é o recurso fluídico de fora para acionar o que eu tenho dentro.
Vamos nos lembrar do episódio da multiplicação dos pães. Quantos pães tendes? E aí eu tenho que ver o que eu ofereço no meu próprio interesse, para minha própria melhoria. O que eu estou oferecendo? Então são pontos a serem ponderados, a serem pensados, né? A serem refletidos. E aí ele continua a nos explicar assim. Nesse caso de ambientação, há um influxo dos espaços recebidos, e quando ele está falando aqui ambientação, é a ambientação interna, é a nossa vontade conjugada à vontade de Deus, né? Que é que estejamos bem. E aí eu começo, a partir do momento que eu me integro ao estudo, que eu me integro às orientações recebidas, que muitas vezes eu posso estar bem, mesmo que o meu corpo esteja enfermo. É muito interessante isso. Há essa possibilidade. Então ele diz, nesse caso de ambientação, ao influxo dos espaços recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo que se expressam. E aí nós já estudamos na obra Evolução em Dois Mundos, que as nossas células são educáveis, são princípios de inteligência educáveis. Então, observa, quando eu acato, quando eu faço um momento de adesão ao processo de cura, eu naturalmente mando para as minhas células aquela energia, aquele vigor, aquele comando. Porque ao invés de eu ficar parada no foco da doença, no foco do insucesso, no foco da derrota, eu vou mudar o foco do meu pensamento. E quando eu mudo o foco do meu pensamento, a minha vida muda. É assim. Leon Denis fala no problema do ser e do destino. Nós somos o que pensamos. Somos o que pensamos. E a gente, muitas vezes, não cria essa ambientação em nós. A gente recebe o passe como se a cura tivesse nas mãos do outro. E eu falei em alguns programas aqui, acompanhando um endocrinologista, né, que está tratando uma amiga, e ele tem lá uma rede social, e ele pergunta, né, assim, a criatura quase sempre ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer. Por quê? Porque ali ele dá toda a orientação, né, para a criatura ter novos hábitos alimentares, novos hábitos de repouso, né, a questão do líquido, né, que quase sempre, e o caso da minha amiga era esse, ela bebia muito líquido, mas não era água, eram refrigerantes, eram sucos, tudo isso, e aí ele começa a despertar o gosto pela água, porque ela precisava terapeuticamente desse emagrecimento, né? E aí ela fala assim, Deus, ele me ajudou muito, porque ao longo do tempo a gente fica achando que é um remédio que vai dar conta, né? A gente tem até aquele caso triste da pessoa que tomou um chá de 50 ervas e acabou desencarnando, né? E a gente coloca na mão dos outros. Então eu estou doente, eu vou lá e eu quero que o outro me cure. Olha só. Na verdade, o outro vai me oferecer recursos. Mas há um trabalho restaurativo. E nesse trabalho restaurativo, o mais interessado sou eu. Então, esse comando que a gente vai mandar para as células, né? Esse comando é nosso. Então, eu vou até voltar ao começo do parágrafo, que eu parei aqui no meio, e a gente não, às vezes, se perde, né? Nesse estado de ambientação, ao influxo dos passos recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo que se expressam. E os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os agrega. E aqui, meus queridos, eu quero trazer um exemplo vivido. A Tirene, aquela tia que eu falo, de 92 anos, né, que viveu 11 anos com uma das pernas amputada, mas com toda a agilidade, né, com todo o trabalho,
E aí começou a aparecer uma feridinha na outra perna. E o angiologista, que já tinha a prática disso, né, já tinha feito a outra cirurgia, ele falou assim, nós vamos ter que amputar essa perna. E aí começou nos trabalhos todos, a ver e falou assim, dificilmente não vai ser amputação, né, mas é preparando a cabeça. E aí ela começou a pensar, e Heber, meu marido, começou a pensar assim, meu Deus, a outra perna não imagina, né? Porque com uma perna, ela tinha mobilidade, ela conseguia trabalhar, ela tinha alegria de viver, qualidade de vida. Se perdesse a outra, como é que seria? E aí, a gente foi para a medicina espiritual, para o trabalho do passe. E aí, naquele momento, para a sua perninha, né, era dado o passe de sopro, foi isso. Meus amigos, assim. E ela se colocava ali para o trabalho. O tratamento era quinzenal, né? E ela, quinzenalmente, estava ali para aquele trabalho do passe, né? E tinha um receituário homeopático para os curativos, mas o passe ali. E ela se colocava numa postura de total aceitação. Ardia, né? Ardia, doía, mas ela se controlava, total aceitação. Vocês acreditam, meus amigos, e é claro que vocês acreditam, né? Que a ferida fechou e ela vem a desencarnar com a outra perninha, não perdeu? Mas a adesão dela, sabe, ela possuía isso. A leitura diária do Evangelho, ela ainda recebia o trabalho das visitas aos lares, promovido lá pelo Leon Denis, e naquele trabalho de visita, ela tinha o próprio evangelho dela e ela sempre pedia, né, que o evangelho fosse seguido, que não fosse aberto ao acaso, não. E ela perguntava aquilo que ela não entendia. E quando eles saíam, ela continuava a ler para fixar bem aquela questão do evangelho. E aí, meus amigos, olha só. Ela aderiu, né, a esse trabalho de cura. Na verdade, a gente não sabe se estava na programação, talvez até perder a outra perna, a gente não sabe da programação reencarnatória, mas graças a Deus foi conservada, né? A outra perna foi conservada e tudo isso, né? Mas ela aderiu e ao longo desse tempo, olha o que a gente leu, o quanto ela falava assim, meu Deus, eu tô a essa idade, nunca tive nada, tem que ter alguma coisa, né? Então, sempre a questão do amor de Deus, percebendo a questão de Deus, né? Percebendo alguma coisa eu fiz. E aí, e se renovando também. Como ela se renovou, meus amigos? Como ela se renovou? Como ela era agradecida, como ela orava pelos grupos que davam passe, entendeu, gente? Então, é esse movimento, esse trabalho que faz, e com certeza, a sua qualidade de vida foi muito grande. Muito grande. Ela sempre foi muito trabalhadeira, animada, né, empreendedora, mas eu tenho certeza que essa preparação para o desencarne foi de excelência. Pela sua própria posição mental, né? Pela sua própria adesão ao trabalho de restauração espiritual. E aí, a gente já sabe, né? Ela no plano espiritual está com as duas perninhas refeitas, né? Muito bonitinha, como sempre, né? Tudo isso muito renovada. Quer dizer, bem consciente da vida espiritual. Essa consciência da vida espiritual que ela adquiriu nos trabalhos de tratamento. Por quê? Tinha a reunião, tinha a prece, não era só o passe, depois o passe, sempre tendo essas questões. Trabalho de visita, a leitura da lição, a prece, o passe. Então, isso vai haver um trabalho de aglutinação, né, mental de conteúdos diferenciados. E como são conteúdos elevados, são saudáveis. E porque são saudáveis, né, a saúde física vai respondendo. Agora, é tudo com trabalho, meus amigos. É tudo com esforço. De maneira nenhuma, a gente vai poder atribuir o trabalho de cura à mágica, né, ao sobrenatural, e nem achar
que está nas mãos de um único médium, ou daquele médium, por mais potente que ele seja, a realização da reestruturação da nossa figura, da nossa energia física. Nós necessitamos estudar para compreender, para melhor aproveitar. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.